Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso podcast Jadir Zonta, ele que é presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores do município de Salete. Nós vamos falar também e conhecer um pouquinho sobre o Jadir, que tem contribuído com o município de Salete ao longo de todos esses anos. E jogando muito futebol também, Jadir. Seja bem-vindo. Eu vou dizer... Eu sou de Salete, né? Sou nascido na Barra Grande, né? E depois, com 5, 6 anos, nós viemos morar no bairro Xiraiba. E dali para frente, né? Daí estudar no colégio aqui em cima, antigamente era... Acho que tinha até a 4ª série, né? Sim. Que hoje é o Guilherme. Hoje é o Guilherme da URI, né? Só tinha ali em cima, Sim. né? E daí, depois dali, eu fiz até a 8ª série. Dali eu fiz um curso ali na Obra Coop em Rio do Sul, na área da mecânica, né? Aí eu fui servir o Exército, que eu me alistei em Rio do Sul, servi o Exército. Quando o Valmir falou no podcast dele aqui de 83, eu estava escutando. Olha, né? Só o Valmir Branco. Eu cheguei lá dentro do quartel, lá ele estava lá. É mesmo? Quando eu cheguei ele já estava, porque ele morava em Blumenau, né? Sim. E eu me alistei em Rio do Sul. E acabei indo para lá, né? E você ficou por qual período? Eu fiquei até 86, né? Quando o Elton, meu filho, nasceu, né? Daí, por causa do Exército, ele te toma muito... Né? Então, atenção para a família, ainda mais criança pequena, né? E naquela época eu resolvi sair, né? Daí quando eu saí do Exército, aí eu fui trabalhar na Hering, né? Lá em Blumenau? Lá em Blumenau, na casa do diretor da Hering, seu Geraldo Hering, né? Olha isso. Então, dali, né? Eu fiquei 5 anos na Hering. Lá eu consegui, por exemplo, me formar, né? O 2º grau eu fiz lá no Celso Ramos. Aí dali eu fiz vestibular, passei no vestibular. Até hoje eu não sou advogado, né? Porque na época não tinha um ProUni, como o governo do PT fez, né? Então, por exemplo, eu tinha 2 crianças em casa, trabalhava, né? E o meu ganho, na verdade, eu não conseguia pagar, porque era na FURB, né? E aquela época não era assim tão fácil, né? Era muito difícil, né? Difícil, né? E os valores diferentes de hoje? Isso, bem... Era mais para elite mesmo, né? Eu consegui passar lá, só que o meu grande problema, na verdade, foi alimentar as crianças, né? O salário já era uma coisa reduzida também, né? Daí tinha... Criança pequena, tu sabe, né? Mulher tem que estar em casa, a gente tem que prover, né? Então, toda aquela situação, né? E aí eu peguei e acabei largando, sabe? A faculdade, né? Hoje poderia... Isso era em 1991. Puxa. Pode ter uma ideia, né? Então, se eu conseguisse me formar, se tivesse na época um ProUni, né? Por isso que eu defendo tanto o PT, porque a gente passa por situações, né? Que hoje a gente vê assim, as pessoas, não, mas não precisa, cara. Educação, né, cara? Todo mundo tem que ter condições de fazer uma faculdade. Ô Jadir, e você permaneceu em Blumenau por quantos anos? Eu fiquei 13 anos. 13 anos em Blumenau? 13, né? E aí depois veio para Salete? Daí... Aí o meu irmão tinha ido para Blumenau, e daí ele tinha um projeto de confecção. Ele foi morar comigo lá, né? A gente começou lá, mas daí também não deu muito certo, né? E aí aconteceu que meus filhos começaram a ir para a escola, e nesse processo, onde eu morava da escola, eles tinham que pegar um ônibus, né? Era mais ou menos como daqui lá em São Luís, até mais, eu acho, a distância, né? De onde eu morava até no Celso Ramos, né? Então, aí chegou uns dias da semana assim que eu peguei e aí, o horário deles chegar, eu esperar no ponto de ônibus, cara, e esse ônibus não chegava, cara. Eu comecei a me desesperar, né? E foi, né? Eu digo, não, eu vou voltar para Salete. Então, a partir daquele dia, eu pus na cabeça que eu tinha que voltar para cá, né? Daí eu comecei com confecção aqui, com esse meu irmão também, né? Sim. Entendeu? Inclusive, a gente prestou serviço de facção para o Agenor Roden também, na época que ele tinha a confecção da Hanna Pepe, né? Entendeu? E naquela época, esse ramo, ele era bastante forte. Hoje, como é que está hoje, daquela época para hoje? Uma avaliação sua, até porque você é um grande conhecedor desse ramo. Sim, não, a questão da facção hoje, a exploração, ela ainda é grande, né? Entendeu? Eu tenho facções fora hoje eu tenho... Trabalho eu e meus irmãos lá dentro. Sim. A gente faz mais a parte do acabamento, né? Uhum. E a gente tem a parte mais de montagem da peça em si. Sim. A gente faz fora, né?
entendesse? E aí vai lá para dentro, a gente faz o acabamento, né? Põe cosca. Você disse que você distribui esse trabalho. Eu distribuo, né? E terceiriza. E eu tenho conhecimento de pessoas aqui que trabalham assim, é quase, é ruim de falar isso, mas é quase um regime de escravo, sabe? Entendesse? Porque se vai trabalhar 8 horas por dia e dizer que vai ter um salário compatível com um salário que merece, não tem, não tira, né? Então, todo setor, assim, o setor de facção, ele é uma exploração, né? Uhum. E eu ainda tenho um preço melhor, porque, de certa forma, eu faço um produto mais elaborado, né? Sim. Entendesse? Agora, quem não faz, daí depois assim, aí tu tens as facções maiores aqui em Salete, o que eles fazem? Eles têm que tirar em cima do trabalho da costureira, né? E isso é cronometrado tempo, tem tempos e métodos, né? Forma de fazer, como fazer, para ganhar tempo, né? Que ali é tempo, os caras ganham. Quanto mais rápido se faz, mais ganha, né? Então... E na sua avaliação, naquela época, quando você começou nesse ramo de facção, era melhor do que hoje? A diferença da época que eu comecei para hoje é o seguinte, né? Maquinário, por exemplo, né? Era tudo muito mais, como é que eu vou te dizer, mais rústico, né? Sim. Hoje tu pega uma máquina eletrônica ali, é bobagem, né? O que elas fazem, né? Entendesse? Sim. E quanto mais dinheiro, digamos, se tu quiser investir pesado para ter um maquinário de ponta, né? Então, aí essa parte, ela facilitou muito. Sim. Por exemplo, eu trabalhei uns 4 anos com a Hering, né? Então, a Hering me mandava uma bermuda de tactel para mim fazer na época, eles me pagavam R$ 2,44. Hoje, isso fazem 90, quase 30 anos, né? 25 anos, isso vai fazer mais ou menos, eu tenho um cálculo assim. O Agenor também pagava nessa faixa. Hoje uma bermuda dessa ainda, ela tá na faixa daquele modelo lá, R$4. Tem gente pagando R$3 ainda. E aí se ganhou na mão de obra, entender? Se ganhou, digamos, no aperfeiçoamento de produção, entender? De tempo, né? Que naquela época até o pessoal pegar o sistema, né? E o maquinário ajuda muito, né? Então tudo ajudava, né? Mas hoje, aí tu vê, e o salário da costureira na época era R$256. Hoje uma costureira boa que eu tenho ali, se tu quiser pagar um salário para dizer assim, isso vale a pena, é 3 mil. R$3.000. E o preço da bermuda tá quanto? Olha como mudou, né? Cara. E aí tu tem que tirar onde? Tem que buscar produzir para poder... E essa questão de mão de obra, como é que está? Eu falo daquela época, quando você iniciou, para hoje. Quando eu comecei, por exemplo, eu criei a mão de obra, né? Na época, o prefeito era o Janir Brandt, né? A gente fez uma parceria com a prefeitura, né? O seu Arlindo Weber, inclusive, comprou tecido lá para nós fazer o curso, né? Entendeu? É interessante esse processo lá, né? E na época nós tinha vagas para 22 pessoas, né? E tu vê, nós fizemos um curso com 22 pessoas, empregamos as 22 pessoas. Sim. Né? E tinham inscritos 44 pessoas, mulheres. Né? Sim. O seu Arlindo era vice-prefeito na época? Era vice-prefeito. Ele foi em Rio do Sul, comprou os tecidos. Não, vamos fazer. Cara, vestiu a camisa, sabe? Sim. Para, colaborar para o desenvolvimento desse ramo. Nossa, na época, assim, para nós, assim, foi... Entendeu? Daí eu tinha uma parceria com um senhor lá de Caçador, onde a gente aprendeu a fazer camisa, né? Camisa social, sabe? E dali nós pulamos para a Hering, né? Então, como a gente já sabia fazer camisa, sabia fazer tudo, a Hering também tinha lá, né? Sim. Inclusive tinha um cara da Hering que ligou para mim, né? Porque naquela época havia poucas facções. Hoje já há um número na época, bem maior, eu, né? Eu e o Celso, o Celso Rettig, né? Sim. Nós dois começamos a fazer facção. Eu fazia aqui, daí eu fazia pós-Agenor Roden, né? Entendeu? E eu servi, as facções que eu servia, assim, que às vezes eu passava, eles estavam sem serviço, eu pegava da Hering e repassava, né? Sim. Aí eu não ganhava muito na época, sabe? Mas compensava, sabe? Para ajudar também, né? Porque eu queria que, na minha visão aqui em Salete é sempre assim, né? Nós temos na época do Agenor, nós tínhamos uma mão de obra qualificada, assim, absurda, sabe? E foi se perdendo isso. Sim. Entendeu? E poderia ter melhorado muito. E até o momento já são quantos anos que você está nesse ramo, Jadir? Desde 91.
Agora, e aí a gente fala, olha, é uma contribuição, é uma trajetória Se eu for de contar, muito trabalho. Eu falo assim, né? E nesse ramo também é altos e baixos, né? Meu Deus, nossa, eu mesmo assim, na minha época, quando eu comecei a fazer facção, nós ficava 2 meses e meio, 3 meses parados. A tua esposa, ela trabalhou comigo, Sim, né? ela sempre lembra. Né? Nós ficava parado, cara, eu olhava para aquilo, mas eu tinha ido no contador e disse, cara, vou fechar, cara. Não, aguenta que tu vai conseguir, né? E daí voltava, eu tinha que recuperar aquele tempo perdido. Aquele período eu tinha que pagar o salário, o sindicato estava em cima, eu tinha que buscar, né? Até hoje, na verdade, a gente ainda tem resquícios daquela época, Sim. sabe? Entender? Daí vai acumulando, né? Imagina 30 funcionários, 30, 40 funcionários na época, 2 meses parado. Vai buscar. Sim. Até tentar reverter. Buscar tudo Sim. de novo, né? Então era um Imagino. processo, né? E ainda assim, tu criando toda a mão de obra, né? Entendesse? O sindicato, na época, eu tinha uma discussão, mesmo sendo do PT, né? Entendesse? Com o sindicato, eu tinha muitas discussões com eles. Entendesse? Por causa dessa situação, né? Digo, pô, mas como é que nós vamos avançar o setor têxtil? Se tu, não sei se fica em cima ali, o cara está começando, vocês estão em cima, né? Cobrando, né? Não dá, era quase, porque tu tinha que ir em cima. Uma costureira, para se formar hoje, uma costureira mesmo, é 2 anos. Para dizer assim, eu sou profissional. Sim. Hoje, por exemplo, vem meninas lá fazer teste comigo, eu sou costureira, o que tu faz? Eu trabalho na UB, mas o que tu faz? Fecha o ombro, fecha o lateral. Básico do básico. Sim. Colocou uma coisinha mais elaborada, não vai fazer. E o Agenor, nós tínhamos mão de obra que era bobagem, sabe? Como é que você vê o futuro desse ramo? Tudo vai depender do governo, né? O governo federal o DES está vindo aí na questão do Sebrae, eu quero ver se eu consigo falar com ele também, né? Sim, precisa investimento. Precisa investimento, né? Você fala da mão de obra. A mão de obra, a mão de obra, sim, por exemplo, aqui em Salete, né? Se nós conseguirmos fazer um produto mais elaborado e tu conseguir vender a peça melhor, você consegue Sim. aumentar o salário, senão você também não consegue, porque hoje uma facção, ela trabalha para por exemplo, vamos pegar o meu caso, né? Eu trabalho para uma confecção que a venda dela é mais para o varejo. Tá entendendo? Para quem tem lojas, digamos aqui, as lojas da cidade, né? Que nem os outros ali trabalham, essas outras empresas que cedem o serviço para nós, trabalham mais com magazine. Aí os caras brigam 2 centavos, estão brigando. Porque é 1.000 peças, não sei quantas 1.000 peças, é volume, né? E aí você vai brigar lá em 10 centavos. Tá entendendo? E a costureira tem que tirar, né? Tem que dar um jeito de mais pela quantidade do que hoje a qualidade. Isso, tem que ter qualidade, né? E Sim. tem que tentar aliar os dois, né? Olha Mas só. se não fizer, não atingir as metas, tu perde dinheiro, né? Ô Jadir, e esse ramo, ele contribui muito com o município, né? Porque são muita geração de emprego, né? Deixa eu te falar um negócio aqui, né? Eu não sei a média, mas Salete aqui deve estar produzindo numa média de 70 mil a 100 mil peças a mês de confecção. Daí eu pergunto para ti, por que Salete não tem confecção e só facção? Qual que é a diferença? Tu imagina assim, eu faço 50 mil camisetas dessa aqui como facção, eu vou ganhar lá 2 pila cada camiseta. Sim. Quanto é que eu trago para o município? Nada. O município não arrecada, né? É só mão de obra. Isso dá quanto? Sim, É que o funcionário vai gastar o dinheiro no comércio. Agora, se eu pego 100 mil ou 50 mil peças dessa aqui e vendo eu fabrico ela, confecciono e crio uma clientela que consiga vender, ali o município vai ganhar INSS, vai ganhar todos os impostos. E isso, na sua avaliação, deveria ter talvez aproximação ou um trabalho da própria administração municipal para tentar contribuir com isso. Sim, não é uma crítica que eu faço, né? Sim. A Chica está 8 anos ali, ela foi não pediu meu voto lá dentro, eu votei as 2 vezes nela, até hoje, nunca pisou lá dentro. Uhum. Tá entendendo? Mas é uma coisa dela, né? Eles sabem o que eles fazem, né? Sim. Eu não tô aqui para criticar a administração, mas cara, um setor aqui em Salete que produz, vai dar nessa faixa de 70... Sim, que hoje geraria somente a questão da mão de obra que você falou, poderia reverter em impostos muito mais. Meu Deus, produz metade disso em confecção. Olha só.
Tá entendendo? Imagina para um município desse, a qualificação, né? Sim. Ô, Jadir, eu falava aqui do futebol. Jogava futebol? Ou ainda joga? Não. Joga Uma brincadinha com o Neto, né? Sei. Mas bem, a gente jogou muito futebol, né? O Jordo, quando ele era mais velho, ele pegava nós e tinha que jogar, né, cara? Futebol. Nós começamos a jogar com bolinha de meia, né? Sim. Não tinha bola, né? Entendeu? Então, e a gente aprendeu bastante, né? Graças a Deus. Eu fiquei no exército muito pelo futebol. Quando eu saí de casa, eu saí com 16 anos, né? Entendeu? Saí para me aventurar, né? Eu fui a Rio do Sul no curso da Copa. Depois pensei, mas como é que eu vou chegar? Eu almejava ser jogador. Olha isso. Entendeu? Eu fui atrás, sabe? Só que daí, claro, sozinho nesse mundo, né? Caí dentro do exército. Lá dentro do exército eu disputei 4 Olimpíadas do exército. Entendeu? E a família de vocês são de quantos irmãos? 9. 9 irmãos? 3 mulheres e 6 homens. Sim. É uma trajetória, e eu falo nessa trajetória, sua importância da família, Jadir. Como assim? A família sua, a importância nessa trajetória até o momento, sua. Ah, sim, né? Eu tenho, o meu pai, por exemplo, o meu pai, por exemplo, se eu pegar o que ele nos ensinou, né? A questão da moral, né? Da honra, né? Da pessoa ser correta, honesta, sabe? Não desvirtuar, né? A minha mãe mesmo era bobagem o que ela cobrava da gente, sabe? Entendeu? E todos assim, né? Muito corretos. E o meu pai, na verdade, assim, a gente sofre muito, talvez, hoje, essa questão do comércio, né? Porque a gente não tem essa... Sim. Como é que é? A gente não aprendeu a fazer isso, né? E o meu pai era muito de trabalhar. Você imagina o meu pai, quando eu, o Joanir, o Jaci, o Clair, nós tínhamos... Você diz, você sofre hoje por ser honesto, por ser o certo, por fazer o certo. Sim, com certeza, né? Cara, nós estamos muito perseguidos aqui. Não é fácil, cara. A gente leva a tapa, não sabe nem... Bom, tu deve saber também, sim, né? A gente leva a tapa, não sabe de onde. Sim. Quando a gente toma uma posição que nem a gente toma num partido, que nem isso aqui, ó. Não estou dizendo que isso aqui é 100% honesto, o PT. Né? Mas hoje, no Brasil, é o melhor partido que tem. Depois a gente vai entrar nessa questão, mas eu falo assim, na questão mesmo profissional hoje, se fazer o certo parece que não dá certo. Entendeu? Eu não vejo assim, sabe, nessa questão. Né? Eu vejo que assim, tu tomar posições corretas às vezes, entendeu? Tem gente que te... Não, pra que fazer certo? Dá uma burladinha, né? Sim. Mas o jeitinho. É aquele negócio lá do Gerson, lá, né? Eu vou levar vantagem, né, cara? Não importa se o outro se quebra, se o outro se estrepa. O problema é eu aqui, né? Sim. É eu ganhar, né? E isso é uma coisa que demora para mudar, sabe? Entendeu? Assim, nós viemos de um processo bem complexo, né? Entendeu? Então, claro... Mas os ensinamentos que você recebeu dos pais continuam até hoje? Ah, não tem, né, cara? Não tem. Né? Na verdade, assim, o pai e a mãe, eles eram tão rígidos nessa situação que a gente não consegue, por exemplo, vamos dizer, mentir. Sim. Não consegue. Entendeu? Quando a gente colocou a questão do Jordo da prefeitura na conversa aqui, ele não vai conseguir fazer. Isso é a lealdade. Sim. Aquilo que ele está fazendo. Ele quer ser... o pai sempre foi muito leal. É para fazer aqui, então vamos fazer aqui. Vamos seguir isso aqui. Isso é lealdade, né? Sim. Entendeu? Ele não foge disso. Entendeu? Não consegue, né? Aí tem uma outra palavra que eu sempre uso, né? Mas uma hora eu vou lembrar dela, é bem... Mas ela diz muito sobre isso, sabe? Sim. Este o Jadir Zolta com a gente hoje aqui, ele que é o presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores no município de Salete, que agora no dia 10 de fevereiro está completando 44 anos. Em Salete, Jadir, quantos anos tem de fundação? Eu não tenho esse dado assim, correto, assim, né? Eu sei por conversa que a gente tem, né? Eu também nem analisei, nem parei para olhar lá, sim, né? Entender se até porque eu sou bem... Eu fui me filiar no PT ali em 2000 e pouco, né? Mas na primeira campanha que o Lula foi lá em Blumenau, que eu estava lá, né? Desde lá a gente vem militando, sabe? A gente abraçou essa causa, né?
entendeu? Sempre no mesmo partido? Sempre. Por exemplo, até quando eu trabalhei na casa do diretor da Hering, né? Essa é uma história que eu conto para todo mundo, né? Ele disse assim, perguntou, você vai votar em quem, Zonta? Eu disse para ele, no Lula. Ele disse, não, mas tu não pode votar no Lula. Então, se ele é o PT, representa os trabalhadores. Não. Por isso que eu falo da verdade, da honestidade. Eu não conseguia dizer para ele que eu ia votar e depois não votar. E eu falei para ele, seu Geraldo, é assim, ó, eu vou votar no Lula, porque eu não consigo dizer para o senhor que eu não vou votar, porque vai chegar na hora lá, eu não vou conseguir votar no candidato que o senhor quer, porque o senhor quer que eu vote. E aí você fala, chama atenção, porque há muitos eleitores que falam que votam em um candidato, mas na urna é diferente. É diferente. É isso que você fala da honestidade. Não, vou falar a verdade, seja o que for. E olha, eu trabalhava de segurança lá, né? Sim. Ele podia ter me demitido lá. Não quero. Mas não, ele disse, não, a liberdade é tua, né? Só que ele disse assim, mas pensa um pouquinho e vota no Covas. Mário Covas também era candidato a presidente, né? Daí eu disse pra ele que não, eu vou votar no Lula. Aí veio o segundo turno, né? Entendesse? Daí mas ele sempre me respeitou, mas porque eu falei a verdade. E a verdade, por isso que eu falo, né? A partir do momento que eu falo a verdade, não tem como uma pessoa querer me castigar. Ela vai me castigar porque eu falo a verdade. Daí ela está muito errada, né? Sim. Entendeu? Agora, se eu sempre for verdadeiro, né? Que a verdade é acima de tudo, né? Sim. Nós tivemos uma presidente que sempre pregou essa questão da verdade, né? E lá, quando você fala, você foi demitido da empresa? Não. Porque tem muitas empresas que acabam chamando colaboradores, olha, deu um problema aqui. Por isso que eu estranho aqui. Aconteceu a eleição, numa conversa que eu tive com ele, aí, por exemplo, quando eu passei no vestibular, logo na frente eu passei, daí no vestibular eu trabalhava lá, né? Entendesse? E ele me pagou a matrícula e me pagou 2 meses para eu estudar. Ele me bancou, só que daí eu disse, se eu continuar bancando, vai, senão não tem como. Daí ele disse, meu Deus, E naquela época tinha uma ajuda do governo federal, via as empresas, via imposto de renda, se eu não me engano, mas daí o Sarney entrou e cortou essa ajuda. Ele falou, né, mas claro, ele não tinha que me ajudar assim, né? Sim. Por isso que eu falei, isso é uma coisa de governo, né? Sim. São políticas de governo, né? Jadir, as ações, eu falo do partido em Salete nesses anos todos, você tem acompanhado, são muitas ações que muitas vezes também não chegam ao conhecimento da população no geral? Ah, sim, né? O PT é muito boicotado, né? Tá entendendo? Por exemplo, assim, o Lula foi presidente, quem falou do PT aqui em Salete? Do PT de Salete. Tá entendendo? Então é isso que eu falo, né? Eu sempre digo assim, por exemplo, todo mundo se assustou quando o Mário, né, aparece como pré-candidato agora. Uhum. Por quê? Porque as pessoas achavam que o PT não existia, né? Entendeu? Se o PT existe, imagina com o governo federal na mão, quanto mais se tiver um prefeito aqui de Salete do PT, com o governo federal na mão, com o deputado federal que nós temos, comprometido com os trabalhadores. Aquela creche ali, por exemplo, na época quiseram transferir para o centro, não foi? Sim. Então teve um debate. A creche modelo. Teve um debate, não teve? Na época. Que muitas pessoas. Claro, ficou talvez só na falação, né? Sim. Mas que teve. E a Dilma disse, não, vai sair lá no meio da comunidade mais pobre. Que é próximo às as duas unidades lá da Coab. Isso foi uma coisa que foi colocado na época, né? Então é isso que eu falo, né? O PT governa para o mais pobre. Para o mais pobre, que eu digo no sentido de não ter bens, né? Nesta questão que você diz, aqui claro que são muitos exemplos, mas veio uma verba para construir, como você falou ali, a creche. Conversando com... Mas não é divulgado que, mas como está no governo PT, veio uma verba, mas não se diz isso. Ao contrário de outros governantes. Eu acho que agora há pouco, é que eu não tenho esse dado na mão, sabe? Veio uma verba aqui da Defesa Civil, se eu não me engano, né? Como caiu ali no Cipriano caiu aquela barreira lá, né? E ficaram sem estrada, veio verba para refazer aquelas coisas ali, né? Me falaram em torno, eu não sei o exato, talvez falando besteira aqui, mas talvez em torno de 700 mil, entendeu? Essa é a conversa que tem, né? Eu não tenho esse dado na mão, claro, eu estou com um tempo meio corrido, né? Quero arrumar umas pessoas para ajudar nessa parte também, né? Mas eu acho que veio, né? Que nem a Ana Paula trouxe
cursos, né? Por exemplo, o estado de Santa Catarina, se tu olhar a quantidade de recursos que vem hoje para o que vinha na época do Bolsonaro, então um absurdo a diferença, né? Por que agora tem antes e não tinha, né? O que está pegando? Surpreendeu, eu falo, o partido da votação nas últimas eleições do candidato a deputado estadual Rodrigo Praz, aqui em Salete? Não, porque para nós do PT não, porque a votação do PT em Salete, Marcos, ela é em torno de 850 votos. Então, imagina que a Ana Paula, deputada federal, fez 500 votos quase. Tá entendendo? Sim. O Lula fez 1.249, segundo o Jordo falou, sabe? Então, tanto pegar a votação do PT hoje, né? E hoje nós estamos num momento no Brasil, assim, em que mesmo aqui em Salete, né? Quem votou no Bolsonaro, do lado direita. Quem votou no PT, esquerda. Não tem, essa divisão existe. Sim. E hoje vai ficar mais claro. Quem vai ter o nosso discurso? Só nós. Entendesse? O discurso do PT, a bandeira, as bandeiras do PT, né? Vão ser do PT. Por isso que eu quero. Eu não, né? Eu acho que o PT, mas é uma briga minha. Sim. Que nós tenhamos candidatos. Porque o eleitor, quando ele tiver que olhar, ele tem que olhar para nós. Sim. Como existe essa questão do medo, Marcos, o que acontece quando a questão do medo? Se não tem ninguém te representando, o que tu faz? Tu se esconde. Agora tem um cara lá te representando, porque demora aparece outro, porque demora aparece outro. Essa questão do medo que se tem, se perde. Sim. E aí, você analisa que já diminuiu? Já está diminuindo? Piorou. É? Marcos, eu nunca tive medo de votar. De ficar lá. Nós não conseguimos colocar um fiscal porque eles tinham medo. Olha, nas últimas eleições? Na última agora, ficou eu, o Joanir pegou e foi para casa. Porque tinha medo. E o que é isso? O que é o medo de estar lá? Liberdade, democracia. É isso que nós precisamos ter. Eu tenho que chegar lá no coisa e cumprimentar todo mundo e as pessoas não me olhar com aquele olhar de, porra, esse cara aí é o cara. Tá entendendo? Cara, e isso aconteceu? Aconteceu. Na eleição do Haddad, foi pior ainda. Porque até o pessoal do tribunal que cuida da eleitoral, eleição, do tribunal do cartório eleitoral aqui, não sei quem que era, não lembro, até eles, de certa forma, eles por exemplo, eu não podia, eu chegava, o que tu está fazendo aqui? O que tu está fazendo aqui? Eu digo, meu Deus, mas eu não posso. E eu era delegado. Olha só. E as pessoas me questionavam. Chegou um ponto que acabou a eleição, né, eu fui lá para pegar o canhotinho, veio a menina lá do TSE lá e tu não pode ficar aqui dentro. Eu digo, mas como que não? Já acabou a votação, né? Nesse tema, até eu tinha deixado aqui para o final, mas eu já vou colocar, já que você está falando, quanto a essa questão da perseguição, do ódio, né? E aí você fala somente para vocês que são, né, eu falo mais da parte do diretório do partido, que foram, né, vítimas desse ódio, dessa perseguição, ou também na questão das redes sociais. Nas redes sociais foi... A minha filha tinha... Eu falo porque eu não tenho que esconder, né? Sim. Ela tinha pessoas cortando amizade. Eu tenho meu irmão, né? Claro que é meu irmão, a gente não corta a relação, né? Mas ele votou no Bolsonaro também, né? O Bolsonaro conseguiu fazer umas coisas que dividir famílias aí inteiras. Entendesse? E isso é ruim, né? Sim. Imagina, que política é essa que consegue dividir as famílias? Por exemplo, eu posso debater contigo, você pode votar no Bolsonaro, mas nós podemos ficar de boa, tranquilo. Sim. Tá entendendo? Exato. Não brigar, sabe? Eu posso falar o que eu penso e eu não tenho medo de falar. Sim. Tanto é que o delegado que ficou lá dentro no dia da eleição, tava eu lá sentado lá, sabe? Daí aí todas as pessoas com aquele olhar dizendo assim, pô, tá entendendo? Tu não pode fazer isso. Como não? Por que não? Tá entendendo? Isso nós sentimos isso muito forte, foi muito. E é interessante, Marcos, a gente fala assim, mas é medo às vezes, entendesse? E graças a Deus, eu tive no exército, então para tudo aqui dentro, vai ser para, né? Mas fazer o quê, né? Essa divisão que ocorreu, né, nas últimas eleições, a gente fala a nível de Brasil. Você analisa que em Salete também há essa divisão? Sim. Entre partidos? O Bolsonaro tem uma coisa boa que ele fez. As pessoas saíram do armário. Quem pensava igual ele
se colocou. Entendeu? Não o eleitor. Porque o eleitor é enganado. Sim. Mas nesse ponto, Jadir, um exemplo em Salete, já não ocorria essa divisão já há mais tempo? Não. Eu não quero falar de partido, né? Mas não acontecia. Era uma coisa meia camuflada. Sim. Entendeu? Hoje não. Hoje está claro. Mas havia uma divisão, mas não aberta como hoje. Isso, Entendeu? Entendi. Entendeu? Por exemplo, assim, o problema é o seguinte, eu consigo enxergar essa divisão. Veja bem, eu votei no Juarez a segunda vez dele, votei na Chica e votei na Chica de novo, porque lá eu já enxergava que só tinha dois, era um lado só. Eles faziam a disputa entre eles. Sim. Para mim era igual. Por quê? Porque as atitudes deles eram iguais. Eu não posso dizer que a pessoa é diferente se ela pratica a mesma coisa, se ela tem a mesma atitude. Sim, você diz na linha de administração. É a mesma coisa, igual. Perseguição também. Sim. Pior, entendeu? A questão, eu falo do número de filiados e a participação, como é no partido aqui em Salete? Olha, é quase como todo partido, né, cara? Sim. O PT, infelizmente, tem 90 filiados, nós já tivemos lá uns 150, né? Então, tem um pessoal que desfiliou, daí faleceu, né, entendeu? Então, se pegar o PT vamos calcular que foi 88, né? Sim. Se tu fizer essa conta, até hoje são quantas pessoas morrem, né? Então, ali perdeu bastante também, né? Então, e hoje nós estamos lá com 90 e poucos filiados. Sim. Entendeu? Mas que participa, tu vai pegar 20, 30. Sim. Nesse período, somente a sua cunhada Neiva Zonta, que ficou por 2 mandatos como vereadora do partido em Salete? O Osmar Luiz, né? O Osmar também, Osmar foi Luiz. eleito 2 vezes, né? Também 2 vezes. Duas então, vezes, né? só para registrar E aqui. a Neiva também, né? Foram os dois? Os dois, entendeu? E daí depois o partido... Ele abdicou, né? É uma posição minha, né? Sim. Eu, para mim, sempre tinha que disputar. Eu tenho um time, cara, eu tenho que jogar o campeonato. Se eu quiser melhorar o meu time, porque eu não vou conseguir melhorar o meu time se eu não disputar. As pessoas não vão vir para defender. Como é que o cara vai defender ideia se ele nem me escuta falar das nossas ideias? Sim. Dos nossos pensamentos? Você diz que você é contra os acordos que hoje são feitos com vários partidos para tentar viabilizar uma eleição. Não é que eu sou contra. Agora, por exemplo, se tu pegar o PSOL e o PT, né? É mais ou menos um pensamento igual. O PSB hoje, que é um partido de centro-esquerda. Que hoje é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Né? E o Geraldo Alckmin vem do PSDB, que é um partido de centro-esquerda. Na época, quando começou, depois virou direita, né? Sim. Mais centro, talvez, né? Mas o PSB é um partido de centro-esquerda, sabe? O PT é um partido de esquerda. O PSOL é mais à esquerda, né? Sim. E tem gente se confundindo aí na direita, né? Por exemplo, tu vai pegar quem é de centro na direita hoje. Daí tu vai achar centro-direita, que é o PSD. Né? União Brasil, tem gente dizendo que eles são de esquerda. Eles não são de esquerda. Sim. Olha só como daí já começa a ludibriar o eleitor. Sim, mas aí você pega, né, o PR, que foi PL, onde que ele veio, onde que ele está. Quer dizer, uma coisa que você fica imaginando, né? Daí a extrema-direita, né? Sim. Que prega tudo aquilo que o Bolsonaro pregou. Em 4 anos aqui no Brasil, que é um absurdo, né, cara? A questão do armamento, a questão do... cara, é bom nem falar, né? Porque não é coisa boa, né? Sim. Coisa ruim a gente não fala. Há muitas, eu falo assim, Jadir, dificuldades de tocar um partido, né? Como você está à frente do Partido dos Trabalhadores em Salete. Justo, isso aqui, na verdade, eu faço porque pegar a nossa família sempre esteve ligada na política, né? O meu pai, por exemplo, fundou o sindicato madeireiro na Roden, né? E o Joanir fundou o sindicato, um grupo lá que eles tinham lá, fundaram o sindicato dos madeireiros e o sindicato dos metalúrgicos aqui em Salete, o Joanir. Os dois foram demitidos por causa disso. Porque fundaram o sindicato? Porque fundaram o sindicato. Puxa. Entendeu? O Décio, nós conhecemos desde lá de 1990, o Décio e a Ana Paula. O Décio Lima. O Décio e a Ana Paula. A gente conhece eles daquele período que o Décio veio aqui para fundar os sindicatos. Né? O Joanir, às vezes ia para Blumenau, entendeu? Se não tinha dinheiro para voltar, tinha que arrumar dinheiro para ele voltar por causa do sindicato, demitido. Tá entendendo? Então, por isso que eu falo para ti, o enfrentamento dessas situações não é fácil. E ainda tem uma, né? O Joanir fala muito disso para mim, assim, sabe? Que a gente conversa, né? Ele diz, quando eu fui eleito presidente do sindicato, os meus amigos viravam para o outro lado da rua. Mas não é culpa dele, é o medo da pressão que vem de cima.
O cara talvez queria conversar com o Junino, mas ele sabia que tinha gente vigiando ele. E era o medo. É uma guerra isso. Qual que é a ligação, eu falo, do partido aqui na esfera estadual, na esfera federal? Como é que está nos dias atuais agora, sendo, né, o presidente Lula comandando? Tá como é que está essa ligação? Assim, eu acho que está melhorando bastante, né? A questão para as pessoas, principalmente, né? Se tu pegar o ganho que teve, Sim. Tu pega o aposentado. E essa ligação, essa abertura de vocês, eu falo aqui o estadual, Sim. com o federal, vocês têm essa ligação, essa aproximação, esse diálogo? É como eu te falei, né? Nós conhecemos o Décio e a Ana Paula desde 90, né? Recentemente, eu acho que ela esteve aqui, né? Ela esteve aqui faz 2 semanas também, né? Então, até ela me cobra, né? Que teve uma época que ela veio aqui para fazer campanha e daí eu tava com um blusão vermelho, né? Que a gente fabricava ali e ela disse, vamos mandar isso aí pro Lula. Até hoje eu tô com uma... que ela quer dar de presente pro Lula, né? Para dizer que é aqui de Salete, sabe? Todo mundo. Mas eu vou ter que fazer o blusão, né? E assim, a gente tem uma relação até bem próxima até, né? Sim. Entendesse? Mas há pedidos também, eu falo da questão de recursos, emendas. Sim, também certeza. há esses pedidos. Isso é uma coisa que a gente, claro, aí vem de uma concepção minha, assim, eu brigo muito por isso, sabe? Que nós temos que ter o partido. A pessoa é uma coisa, o partido é outra. Porque se eu morrer agora, o partido não pode morrer. Nós vamos passar por um processo, por exemplo, o PT, que quando o Lula vai, como é que vai ficar o PT? Sim. Tem que ter essa preocupação. Por isso que o partido tem que ser forte, não é a pessoa. Porque quando a pessoa vai, as ideias ficam. Pega o Gandhi, Mandela. Por que esses caras, até hoje se fala deles, né? Quando tu vai estudar a história, tu vai estudar esses caras. Sim. O Lula não vai ser diferente. Qual que é a sua linha de trabalho no Partido dos Trabalhadores em Salete, Jadir? Como assim? A sua linha de trabalho, cada um tem uma linha, né? O presidente anterior tinha uma linha de trabalho, você tem outra linha de trabalho? Sim, não, com certeza. Eu sou mais... Cada um tem um jeito, né? Eu sou mais como a gente trabalha com confecção, a gente tem que fazer o dia a dia de tomar decisão. A gente acaba se tornando isso mais prático, Sim. né? Então, por exemplo, eu sou mais de agir, né? Tem que fazer isso, faz. Eu não chamo o pessoal do partido, vamos discutir, vamos decidir, vamos resolver. Sim. Tá entendendo? Porque se a gente ficar... Essa questão de nós já ter, assim, né? Às vezes a gente olha assim, acho que nós estamos adiantados, nós temos que dar uma freadinha, uma seguradinha, sabe? Porque, por causa do processo, né? O processo eleitoral, às vezes, não pode estar ultrapassando, né? Mas essa organização, acho que ela é bem positiva, né? Já neste momento, né? Não, com certeza, né? Mas isso aqui já vem uma orientação do partido a nível nacional, né? O PT, ele vem de cima para as plenárias, nós fizemos tudo certinho, né? Sim. Desde setembro do ano passado, nós fizemos a eleição do diretório, entendeu? E daí nós começamos com as plenárias para filiar pessoas, né? Que é uma coisa difícil, aqui em Salete é complicado, né? E aí nós fizemos... Aí nós começamos com buscar os pré-candidatos, né? Ainda vamos buscando agora, Sim. né? Entendesse? Daí, em conversas com o Rodrigo, né? Entendesse? Lá com o seu Arlindo que está ajudando a gente, né? O seu Arlindo Weber. Né? Também está ajudando a gente. Daí, como o Mário trabalhou muito pro Rodrigo, né? Na campanha do Rodrigo, ele ajudou muito na nossa região aqui, né? O seu Mário Elma. Isso, Então, ele e o Rodrigo são amigos, né? Entendeu? Daí o Rodrigo... Fez o convite. Não, ele pensava em ser candidato a vereador, né? O Mário. O Rodrigo pensava isso, né? Porque daí ele achava que quando a gente começou a discutir, eu comentei na reunião, gente, se não tiver ninguém para disputar a eleição para prefeito, eu vou de candidato. Isso eu coloquei. Entendeu? O teu nome já foi colocado à disposição. Eu coloquei lá naquele momento. Sim. Sabe? E daí quando o Rodrigo, a gente começou a correr atrás das coisas para conversar com as pessoas, e o Rodrigo falava muito Mário, disse que, nós podemos colocar o Mário como pré-candidato, porque o Rodrigo tem muita confiança no Mário. Os dois, né? Sim. A confiança deles eu disse, Rodrigo, se tu confia tanto assim nele, por que não? A minha até pergunta, vocês lançaram o Mário como pré-candidato a prefeito, sim. Ana Paula esteve aqui, inclusive, né, para dar todo o apoio. A minha pergunta para ti, isso vai realmente se concretizar
ou é somente este momento? Pode haver depois uma desistência ou uma coligação? Daqui até na eleição, eu acredito que vai concretizar. Vai ter. Porque assim, né? Claro que... É um pedido do próprio partido a nível nacional também? Não. Não? Não. Por exemplo, o estadual ele não interfere no município. Uhum. Tá entendendo? Pelo menos que eu tenha conhecimento, não. Sim. Entendeu? E assim, a questão do Mário é uma questão de nós aqui, entendermos que nós temos que ter um candidato. Por quê? Porque hoje, aqui em Salete, como é que você vai fazer uma disputa? Por exemplo, como é que eu vou coligar com o PMDB? Isso é uma condição. Sim. Se eles... Cara, nós se arrebentamos ali na época do Bolsonaro. Nós não fizemos campanha até, mas nas discussões nas redes sociais era uma coisa bruta até, né? Porque o PT esteve em várias campanhas com o MDB aqui em Salete. Sim. Mas isso está descartado, Jadir? Não é descartado, desde que nós fizemos cabeça. Que o MDB apoie o Mário como candidato. Como candidato. Essa é uma condição. Por quê? Porque a bandeira é nossa. Sim. Como é que eu vou apoiar uma pessoa que votou no Bolsonaro? Diz para mim. E já houve uma conversa com o MDB sobre essa possibilidade ou ainda não? Oficialmente nada. Uhum. Comigo, principalmente, não, né? Na verdade, assim, né? Eu acho assim que eles, né? Uma coisa deles lá, né? Eu não sei como é que eles pensam, né? Eu, particularmente, ninguém vem conversar comigo, né? Eu estou conduzindo o partido. A primeira pessoa que eu conversei, no caso, foi o seu Arlindo Weber, uhum. que é um histórico do PMDB, né? Sim. Entendesse? E pessoas, às vezes, do PMDB, eu converso com muitas pessoas do PMDB que votaram no Lula. Eu até vou citar o professor Arlindo Weber, ele não somente um histórico, mas que sempre foi muito fiel, correto, e sempre trabalhando em prol do Salete e defendendo, inclusive, o próprio partido. Às vezes assim, né? Eu tive uma conversa com ele ontem ainda, que eu perguntei para ele se podia falar o nome dele aqui, né? Sim. Eu sou assim, sabe? Você não vem, não consigo fazer diferente, né? E ele disse, não, tranquilo. Entendesse? Então, quer dizer assim, eu acho que dispensa comentário. Uhum, sim. E pelo conhecimento dele, né? Isso. Eu falo assim da própria contribuição de todas as ações. Isso, né? E o pensamento, por incrível que pareça, né? O pensamento dele, assim, quando vem para a linha do PT, cara, fecha. Tá entendendo? Por isso que talvez do afastamento dele do PMDB, né? Você não fecha mais o pensamento. Porque o PT tem um pensamento, uma ideia, né? Quando o Lula foi preso lá em 2018, né? Agora eu não lembro aqui. Também, a data certa, as datas. Eu também não. Mas ele falava, né? A ideia, o pensamento. Uhum. É isso que gera um partido, né? E como está, eu falo, o interesse dos pré-candidatos a vereadores, essa formação? Porque agora para essas eleições acabou diminuindo o número também, né? Como é que está essa formação? Como é que vocês pretendem ter essa organização? Estamos correndo atrás, né? Nós temos ali uns 3, 4 candidatos. Já tem? Já, entendeu? Pré-candidato, né? Entendeu? E aí nós vamos ter que correr atrás de um vice, né? Uhum. Seria chapa pura. Chapa pura. Nós temos que pensar assim, quem quiser vir com nós, tem que negociar também, né? Sim. Podemos negociar? Podemos, tranquilo. Mas desde, como você falou, que o Mário seja... Eu vejo assim, para mim, como é que eu, presidente do PT, vou conseguir fazer campanha, né? Uhum. Entendesse? Com um cara na cabeça, com aqueles pensamentos do Bolsonaro. Sim. Porque se ele votou no Bolsonaro, o político, eu tô falando, ele sabe o que ele fez. Ele sabe por que ele votou. E Jadir, o Mário está decidido também. Sim. Né? Até porque está publicamente já. Está publicado, né? A pré-candidatura dele hoje entendeu? E assim, eu acho assim que nós temos um bom tempo assim para construir isso, né? E eu também, a tua pergunta eu entendo, sabe por quê? Porque as pessoas vão tentar minar a gente, sabe? Sim. Eu saí da disputa. Eu fiz essa disputa lá em 2004, quando o Júlio foi candidato a prefeito. Nossa Senhora, nós ficava discutindo, debatendo, até fechar, e acabou o Júlio sendo candidato. Estava fechado. 6 horas da tarde nós estávamos fechados com o Júlio do vice do Hugo. Depois chegou de noite e conseguimos. A coisa virou de um jeito que daí nós acabamos ficando com o candidato. Sim. Mas nós saímos lá da minha mãe na época,
conversado para o juro de serviço. Isso era 6 da tarde. Chegou meia-noite e o juro do candidato. Para tu ver como que é a política. Eu te entendo a tua pergunta, né? Porque eu participei desse processo lá na época. E aí tu tem essa experiência. Eu tenho essa experiência, né? Então eu falo para o Mário, daqui para lá nós vamos caminhando, mas nós vamos construindo a coisa, né? E naquela época foi muito rápido a coisa, muito espaço muito curto, sabe? O que mudou, eu te faço a pergunta, depois que foi lançado o nome do Mário como pré-candidato a prefeito em Salete para as próximas eleições? O que mudou na sua avaliação? Eu acho que o Mário foi uma surpresa para as pessoas, por ser um agricultor, entendeu? E o agricultor merece isso. Nós vamos fazer força para eleger o primeiro agricultor na cidade de Salete, você pode ter certeza. Tem exemplo de Menino Doce já. Quando tu entrevistou ele ali, eu assim, porra, aí, ó, cacete, né? Então a gente pode, né, tranquilamente. E o Mário é uma pessoa inteligente, foi 4 anos aqui presidente da Cooper Salete, cara. Um cara que não é, ele sabe trabalhar, sabe? E a prefeitura tem uma estrutura montada. Você vai chegar lá e vai definir para onde que vão os recursos, quais são as prioridades do município. Daí, assim, e é de uma família, a família é uma das tradicionais, uma grande família no município também, né? De respeito, né? Sim. Pessoas trabalhadoras. Cara, eu não conheço, são poucas as pessoas, né? Quer dizer, assim, que eu vejo assim, é o Volmir, assim, né? Mais na dele, mais, entendeu? Mas tu pegar todos os Elmas, assim, gente de muito trabalho, sabe? De pessoas que sempre, né, tiveram essa questão do trabalho, né? Antes da gente finalizar, uma avaliação sua da administração atual, né, da prefeita Chica, e também o PT assumindo a prefeitura, o que faria de diferente? Até para você falar um pouquinho sobre essa questão administração municipal. Olha, eu não tenho acompanhado muito assim, mas visualmente o que eu enxergo, né, entender? Hoje, discutindo com as pessoas e vendo, eu acho que dá para melhorar bastante. Entender? Digamos assim, que ela faça uma boa administração, né? A gente não sabe como que está lá dentro, porque a gente está de fora, né? Mas eu tenho que entrar lá para saber, não, foi uma boa prefeita ou não foi? Como é que eu vou avaliar se eu não tenho dados, sabe? E assim, né? Eu acho que no nosso principal projeto, né? É aquela que vem do PT, né? As prioridades. Quais são as prioridades do município? Quem tem que decidir as prioridades? Comunidade. Sim. Não é lá dentro da prefeitura, a pessoa fica sentada lá dentro. Não, que nem o Rodrigo fez no Rio do Campo, ele tem uns exemplos lá que eles iam lá na comunidade discutir a prioridade de cada comunidade, de cada bairro, daí chegava ali qual que é a prioridade das prioridades. Está entendendo? Seria o povo participando da administração. Nós queremos isso. E é possível. Nós temos uma Câmara de Vereadores ali, chama as pessoas, né? Blumenau desce, quando foi lá, ele reuniu 5.000 pessoas na Artex, lá uma associação muito grande lá, né? E naquela época lá, né, se discutia, imagina Blumenau discutindo, daí se discute lá de cada comunidade, lá de cada bairro, saía um representante. Seria um governo municipal participativo, ouvindo as pessoas. Com orçamento participativo. Sim. Essa ideia, por exemplo, o seu Arlindo fala que lá em 2004, quando o Hugo foi prefeito, ele vinha com essa ideia, né? Só que chegou na hora, o Hugo não abraçou aí. Quer dizer, na campanha funcionou, mas daí chegou na hora da... Na prática foi diferente. Aí o prefeito, né, tem a caneta na mão, né? Por isso que eu digo, a pessoa que a gente vai colocar ali tem que ser uma pessoa honesta, correta, de confiança. Seria do povo para o povo. Isso. O seu Mário, que é do povo, é agricultor, também sendo, né, um prefeito do povo, digamos. Do povo, um cara que sente o dia a dia, né? Vive, sabe? Sim. Entendesse? Sobre a Câmara de Vereadores, atuação, fiscalização, como é que você avalia também? Não tem muito o que avaliar, porque eu não... Digamos assim, isso é uma coisa que eu não participei muito, sabe? Sim. Entendesse? A gente ouve... É por isso que eu falo, né? Quando a Neiva era vereadora, a cidade virava, não, porque ela fiscalizava. Hoje, será que é porque... Por que não se escuta falar tanto da Câmara de Vereadores? Por que não tem uma crítica mais contundente? Sim. E tem coisa para fazer crítica aqui dentro de Salete. Eu sei que tem. Eu não vou fazer agora porque não é momento ainda, sabe? Eu também não quero criticar, sabe? Quero mostrar o que nós vamos fazer. Sim. Entendeu? Esse é o nosso papel, né? Eu falo aqui, antes da gente finalizar com a sua mensagem, uma confraternização do aniversário do partido agora, dia 10? Hoje à noite a gente tem uma reunião, né?
Então a gente vai começar a se reunir toda quinta-feira, praticamente, né? Olha só que bom. Toda quinta-feira a gente tem um grupo que vai se reunir para discutir a campanha, as filiações, Sim. os pré-candidatos, né? Todos Então, os trabalhos. a gente está fazendo um trabalho para chegar no dia da eleição, entendesse? Com um time montado. Se tiver gente para coligar com a gente, show. Sim. Se não, também nós vamos ter que disputar. E entendeu? quem tem interesse, falar direto contigo. Pode vir, sabe onde eu trabalho, né? Uhum. Ali é um local simples, né? Não é uma coisa, Sim. um castelo, mas é onde eu trabalho, sabe? Onde eu vivo, onde eu alimento muitas pessoas por fora também, sabe? Já contribuí bastante, como tu falou, na questão da confecção, né? Meu pai também foi alfaiate, sabe? Sim. Teve um dia que eu fui num casamento em Rio do Sul, daí o cara era aqui de Salete, e daí ele falou lá, disse que foi, e até o padre Sauli, aqui do Rio do Campo, na época, ele comentou com o padre que foi o meu pai que tinha feito o terno de casamento Olha dele. isso. Isso lá, e não tinha nada a ver, mas Sim, ele lembrou e falou, e me chamou lá, disse, vem cá. Um momento marcante, inclusive. É né? interessante, porque Sim. meu pai já falecido há quantos anos, né, e ele chegar e lembrar dessas coisas. O que eu acho que falta para a sociedade, sabe o que é? É a história, né? Sim. É nós conseguir resgatar um pouco da história, sabe? Entendeu? Porque isso é bom para o município, para o jovem que vem, né? Para a criança que está crescendo. Ó, como é que era antes, como é que é agora? Por que a mudança, né? A questão do ódio. Por que o ódio? O que está pegando? Né? Por que tanto ódio? Por que eu tenho que ir lá na escola e fica... Isso é democracia, gente. Sim. É liberdade. Entendeu? Se a pessoa... eu falo muito esse tem que respeitar, né? E ela tem que respeitar. Tá entendendo? Né? Ó, tem que fazer. Numa época o Janir Brandt falou para mim quando eu tinha confecção, né? Mas elas vão dar conta? Não, elas têm que fazer. Mas tem que fazer é pesado. E realmente, eu concordo hoje com ele, esse tem que fazer, né? Sim. Mas a liberdade, a democracia tem que existir. Porque se a gente não tiver isso, cara, não funciona. E o PT nasceu por causa da liberdade e da democracia. Entendeu? E quando a gente tem liberdade e democracia, fica tudo mais leve, mais fácil. Sim. Tá entendendo? Jadir Zonta, ele que é o presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores no município de Salete, muito obrigado e fica aqui o espaço para sua mensagem final. Bom, o que eu quero, né, falar para a população aqui de Salete é o seguinte, né, que nós vamos ter o candidato, entendeu? Esse é o prefeito. Isso é uma coisa que nós vamos trabalhar para chegar com um time montado até na eleição, entendeu? Né? Eu sei que isso é um processo bem difícil, já fiz isso uma vez e vou fazer de novo, sabe? Estou numa idade aí com 59 anos, né, cara? Mas eu acho que eu tenho energia para enfrentar Sim. isso, sabe? Tenho energia, tenho saúde, graças a Deus, né? Isso é uma coisa para mim que eu sempre olho, né? Eu posso estar numa situação ruim, mas a minha saúde, entendeu? É o principal, né? Eu pratico alguns exercícios, faço isso, né? Não jogo bola mais, né? Mas, só ensino os netos. Só ensino os netos, né? Estão para vir aí, né? Está para vir mais um, né? Então, a gente tem que correr atrás da vida. E a vida é isso, né, Marcos? Sim. Entendeu? Se a vida é você poder acordar de manhã, sentir, né? Ter o que fazer, Sim. entendeu? Eu tenho como exemplo o Lula, né? Entendeu? Aquele cara com 76 anos, 77, sei lá quantos anos ele tem. Enfrentar uma eleição como ele enfrentou e hoje enfrentar tudo que ele está enfrentando não é pouca coisa, né? E está com 70 e poucos anos, sabe? Podia estar lá tranquilo, vivendo, descansando, né? Mas não, tem que fazer. Aquilo que faz tem que é forte para mim, sabe? Tá bom? Tá bom, Jadir. Valeu. Um abraço, obrigado. Com a gente hoje aqui neste podcast mais um, Jadir Zonta, ele que é o presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores do município de Salete.